Perceba que a emissão e absorção de luz por um átomo, em si, não configuram nenhum problema da física clássica. É fácil a gente compreender, classicamente, por que é que um átomo absorve ou emite luz. Depois que Rutherford tinha mostrado para a gente que um átomo podia ser interpretado, podia ser encarado como um sistema planetário microscópico, um núcleo central de carga positiva cercado de uma nuvem de elétrons, né? Ficou claro que a absorção que o átomo pode fazer da radiação está associada ao fato de que, quando você faz luz incidir sobre o átomo, lembre, eu falo luz, quer dizer radiação, um campo eletromagnético que se propaga. Quando um campo eletromagnético se propaga e encontra um elétron, ele faz o elétron oscilar. O elétron, ao entrar em oscilação, ele ganhou energia. Ganhou energia de quem? Dessa luz. É o único elemento que pode ter cedido energia para ele. Portanto, a radiação incidente perde energia ao provocar o movimento do elétron. Eis aí o fenômeno da absorção, facilmente compreensível, né, com o auxílio da física clássica. O fato do átomo emitir também é fácil de entender, porque se eu tenho um elétron oscilando, a gente aprendeu com Maxwell que uma carga elétrica acelerada emite radiação. Um elétron oscilando está acelerado. Se ele está acelerado, ele emite radiação. Tá certo? Então, emite luz. A absorção e a emissão de luz não são em si fatos estranhos à física clássica. O que é estranho é que ela só possa acontecer em algumas frequências. Por que não em todas? Em princípio, se eu faço uma onda eletromagnética de uma frequência qualquer incidir sobre o átomo, o elétron não vai ter nenhum preconceito com relação a uma frequência ou outra, não é verdade? O eletromagnetismo clássico não prevê preconceito do elétron. Incidir uma onda eletromagnética com uma frequência, ele dança conforme a música. Por que não? O fato é que ele não o faz. Esta é a coisa extraordinária, né? Ora, se um átomo só pode emitir ou absorver determinados comprimentos de onda, como nós já sabemos que a radiação está associado a pacote de energia, aglomerados de energia, e nós já sabemos, inclusive, computar o valor de energia de cada pacote, relembre do capítulo anterior, que se eu tenho uma radiação com frequência F, ela é composta de fótons, cada um com energia HF, ou, escrito em termos do comprimento de onda, Hc sobre lambda. Claro que emitir ou absorver luz está associado a perder ou ganhar energia. E a energia, a gente sabe que está associado ao comprimento de onda, ou à frequência da radiação emitida ou absorvida. Se eu estou enxergando, através da análise dos espectros, que as frequências emitidas só podem ser um grupo pequeno, um grupo discreto, então é porque as perdas e ganhos de energia do átomo só podem ser discretas também. Então, o fato dos espectros atômicos terem a cara que eu estou mostrando para vocês induz imediatamente à conclusão de que a energia de um átomo só pode variar por valores discretos, associados às frequências que ele pode emitir ou absorver através dessa expressão. Então, é razoável a gente pensar que a energia de um átomo só possa ser uma dentre um conjunto discreto de valores, e eu vou aqui apresentar a vocês uma forma de representar o que eu vou passar a chamar de níveis de energia atômicos. Eu represento níveis de energia atômicos por uma figurinha chamada diagrama de níveis. E se eu imagino que as energias só podem estar dentro desse conjunto discreto, eu sou forçado a isso por causa dos espectros, né? Eu posso entender o que significa emitir ou absorver radiação. Absorver radiação significa que o elétron está com uma dessas energias, vamos supor que ele esteja com a energia mais baixa que eu representei aqui, e que ele é irradiado, ele é iluminado por luz cujo quantum é exatamente igual à diferença entre esse nível e o próximo. Por exemplo, assim. O átomo está recebendo energia, ele está aumentando a sua energia. Então, ele está recebendo aqui um fóton, e por causa da absorção desse fóton, a energia dele aumenta.
isto aqui, essa diferença entre essas duas energias tem que ser H vezes F, onde F é uma das frequências que aparecem no espectro de absorção. Tá certo? Então eu interpreto o fenômeno da absorção de radiação num sistema físico que só pode viver em certos níveis de energia discretos através dessa imagem. E como é que seria, com essa imagem, uma emissão? Para emitir, o átomo tem que estar com uma energia maior do que a energia mínima. Isso a gente já sabe, na verdade, né? A gente já sabe que para produzir o espectro de emissão eu tenho que dar energia para o átomo, aquecê-lo, por exemplo. Quando eu faço isso, eu levo ele para um nível mais alto do que esse nível mais baixo. Por exemplo, para esse aqui. Se ele está nesse nível, então ele pode ceder energia ao ambiente e cair, e fazer com que a sua energia diminua. Por exemplo, assim. E como é que ele faz isso? Como é que ele se livra desse excesso de energia? Emitindo radiação. Então aqui está a representação, em termos de níveis de energia, do processo de emissão de radiação. E agora fica claro que as frequências emitidas têm que ser um conjunto discreto, né? Então aqui nós temos, vou colocar aqui HF', é porque esse valor é diferente desse. E agora a gente vê também que se um átomo pode absorver luz de frequência F, ele certamente pode emitir luz com essa frequência também. Porque se eu aquecê-lo de modo a que ele esteja com energia E2, quando ele se livra do excesso de energia e vai para o nível E1, a energia que ele perde é exatamente igual ao HF correspondente ao fóton que ele tinha recebido, absorvido, para fazer a transição para cima. Eu vou passar a usar a palavra transição para representar essa mudança de energia do átomo. E agora fica fácil da gente entender também por que é que os espectros de emissão e de absorção não são exatamente iguais. Porque quando eu produzo um espectro de absorção, eu faço luz branca incidir sobre um conjunto de átomos, em geral a temperatura ambiente, não é verdade? Temperatura ambiente, algo como 300 Kelvin, né? Alguém se lembra qual é a energia associada a essa temperatura? E essa energia é dada pelo produto constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta. 1/40 do elétron-volt. Nós já sabemos que esses espectros aqui, o espectro de emissão, o espectro de absorção, a gente já andou calculando energia de quantum para radiações na faixa do visível. Esse é um número importante de você ter em mente. Qual é a ordem de grandeza dessa energia de um quantum de luz visível? Lembrando que HC, esse produto, é cerca de 1.200 em unidades elétron-volt vezes nanômetro. Será que você não pode usar essa expressão aqui para inferir qual deve ser a energia associada a um fóton de luz visível? Qual é o lambda para a luz visível? Entre 400 e 700, né? O menor possível é 400. Bota 400 aqui. Quanto é que dá essa conta? 3 elétron-volts, tá certo? 400 é a luz violeta, é a luz de menor comprimento de onda. É a luz, portanto, de maior energia, a luz visível que tem fóton de mais energia. Para os fótons de menos energia, esse lambda é da ordem de 700. Aí você faz essa conta, vai dar da ordem de um pouquinho menos do que 2. Então, o fóton de luz visível tem energia na faixa de alguns poucos elétron-volts, tá certo? Entre 1,5 e 3, mais ou menos. Ora, isso quer dizer que as transições que vão produzir absorção ou emissão de luz visível são transições nos quais o salto de energia está nessa faixa. Alguns elétron-volts, alguns poucos elétron-volts, tá certo? Se o átomo está aquecido com uma temperatura que equivale a uma energia de 1/40 do elétron-volts, isso quer dizer que isso aqui não é energia suficiente para ele sair do nível de energia mais baixo, porque essa diferença aqui é na faixa de alguns elétron-volts. Ele tem muito menos do que 1 elétron-volt. O que eu quis dizer com isso é, se eu pego uma amostra de átomos à temperatura ambiente, a energia associada a essa temperatura é muito menor
do que a distância entre dois níveis de energia atômicos. O que significa que os átomos vão estar, na sua maioria, no estado de mais baixa energia. Tá certo? Então, só vai acontecer a absorção associado à transição desse nível de mais baixa energia para algum outro nível. Não vai acontecer a absorção, por exemplo, deste para este. Isso aqui não vai acontecer. Por quê? Para que isso acontecesse, seria necessário que o átomo estivesse, no início da brincadeira, nesse nível de energia mais alto. Por outro lado, se eu aqueço o átomo para provocar o espectro de emissão, nesse aquecimento ele vai ganhar muitos elétron-volts. Ele pode estar em qualquer um desses níveis. Se ele estiver no nível 3, por exemplo, ele pode emitir um fóton correspondente à passagem dele do nível 3 para o nível 2. Então, esta transição do 3 para o 2 pode acontecer no espectro de emissão. Mas a transição do 2 para o 3 não vai acontecer no espectro de absorção. E foi o que eu mencionei no início. O espectro de absorção, ele é um subconjunto do espectro de emissão. Todas as frequências que são absorvidas correspondem a transições do nível de energia mais baixo para um dos níveis mais altos. Portanto, no espectro de emissão vão corresponder a transições de níveis de energia mais alto para o nível de energia mais baixo. Então, o que está no espectro de absorção vai estar também no espectro de emissão. Mas a recíproca não é verdadeira. Se eu estou dizendo a você que a análise dos espectros atômicos me levaram como consequência ao fato de que um átomo só pode ter energias de um conjunto discreto, automaticamente me leva ao seguinte raciocínio. Se eu faço incidir sobre o átomo luz que tem uma frequência diferente dessas, significa que o fóton associado a essa frequência vai ter uma energia que não corresponde a nenhuma dessas diferenças, esse átomo não pode absorver essa energia. Ele não tem para onde ir. Tá certo? Lembre-se, uma suposição básica é o fóton pode ser absorvido ou inteiro ou não é absorvido. Ele não pode ser metade absorvido, né? Se ele não pode ser metade absorvido, então, se a energia do fóton é maior, por exemplo, do que a distância entre os níveis E1 e E2, o átomo não pode passar de E1 para E2, porque significaria que ele estaria absorvendo uma parte do fóton, o que não pode acontecer. Como ele não pode absorver, ele não sai do lugar. Significa que esse material, essa espécie, é transparente para essa radiação. Ela não absorve nada dessa radiação. A radiação passa pela espécie sem sofrer absorção. Então, de passagem, essas ideias estão nos levando, inclusive, a essa noção mais física do que significa um objeto absorver, ser transparente, né? Absorver ou não absorver, quer dizer, não absorver significa que a luz passa inteira, significa que ele é completamente transparente para aquela radiação. Significa que, no espectro de absorção, essa frequência, que não corresponde a nenhum dos saltos possíveis, ela não vai ser absorvida, ela vai aparecer iluminada nesse espectro. Certo? Então, a generalização da fórmula de Balmer, que eu já mencionei, vai resultar ser verdadeira, ela foi retomada por um outro físico alemão chamado Rydberg. É por isso que essa fórmula é, na verdade, conhecida na literatura como fórmula de Balmer-Rydberg. E é por isso também que essa constante que apareceu aqui, a constante descoberta por Balmer, na verdade, é chamada de constante de Rydberg. Muitas vezes essa fórmula aparece não identificando que comprimentos de onda podem ser emitidos ou absorvidos, mas sim em termos da energia que cada fóton desses comprimentos de onda carrega. E lembre que, se eu tenho comprimento de onda, para descobrir a energia, basta multiplicar por Hc, né? Eu tenho 1 sobre λ. Então, você vai ver essa fórmula muitas vezes escrita na forma, essa que aqui está.